Olá meus colegas, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Hoje estamos trazendo para vocês essa central de comando da PPA. O modelo dela é a Triflex Facility, ela já é o modelo 2, né? O modelo que trouxe vários recursos, um delas é os LEDs aqui, né? Que os LEDs dela agora são bem maiores, melhor de ser visualizado para fazer as programações e ver se o portão está fechado ou aberto, para ver se o ímã chegou naquele patamar, naquele local que nós queremos. Vamos lá? Primeiramente, ainda essa placa, que é a placa nova, ela veio ainda com aquele tipo de conexão que é bem difícil você achar esses conectores aqui. Vamos mostrar para vocês. É bem difícil de você achar esses conectores aqui no mercado, porque assim, a própria PPA já deveria disponibilizar à venda esses tipos de conexão aqui para os técnicos colocar os acessórios. O que de fato melhorou para a placa versão anterior a essa foi na questão desses bornes aqui, ó, os bornes de acessório de positivo e negativo, e a questão da fotocélula, né? Que ficou bem melhor agora por parafuso, porque assim, para encontrar esse tipo de conexão é muito difícil. Teve algumas conexões aqui do RX mesmo, eles continuaram ainda com esse tipo de conexão tipo faca, que nós chamamos aqui. Esse tipo de conexão aqui é utilizado para fazer a questão da botoeira. A botoeira dessa placa é feita por aqui. O HRF está aqui nessa posição, antes ele era aqui em cima, mudou de posição. As conexões do head switch, dos sensores de fim de curso, eles estão aqui, ele não mudou também. Essa questão de conexões ainda nós compramos o sensor e eles acompanham isso aqui, né? Mas deveria também ser dessa função aqui, dessa parte aqui. A questão de luz de garagem ainda continua com essa forma de conexão, né? Então, como eu falo para vocês, é bem complicado de você achar esse tipo de conexão no mercado. Se você utiliza a forma de soldagem, soldar direta aqui, ó, um fio na placa, isso poderá prejudicar a placa, porque a temperatura da solda passa por esses conectores e vai atingir a placa lá por trás e pode soltar da trilha. Ou se você utilizar um ferro de solda muito quente, acima de 40, você poderá prejudicar a placa, o circuito eletrônico. Então tem isso aí. Então esse é o grande problema aí dessa placa, que ainda continua com essa forma de conexão. Continua com os capacitores grandes aqui, uns capacitores bem robustos, dissipador. A conexão aqui continua a mesma. Tem a opção aqui do GRV, ele fica aqui na parte de cima, diferente da outra placa que ficava aqui. Agora ficou bem mais legal o acesso para você fazer a programação de percurso, né? A opção de programação também fica aqui em cima para você fazer a programação na placa. Mas a maioria das programações você só consegue acessar utilizando o programador da PPA, entendeu? Muitos me perguntam sobre a avaliação dessa placa sobre a questão de defeitos, né? Eu instalo muito desse tipo de placa, e os defeitos que essa placa tem é aquela questão da mesma que a anterior tinha, que é a opção de memorização de percurso. Muitas vezes você fazia a programação perfeitamente lá no seu cliente e voltava naquela velocidade que você programou com prog. Só que se faltasse energia em alguns casos, ou viesse um pico de energia, essa placa ela esquecia o percurso programado. Então ela ficava bem lentinha para fechar ou para abrir, ficava lenta. Então tinha isso também. E ainda persistiu na próxima placa, que é essa aqui, com a opção de abertura. Em alguns casos, não é todo caso que falta energia ela fica assim, não. É indeterminado. Outro problema que essa placa teve foi a questão dos sensores de fim de curso. Muitas vezes o sensor de fim de curso que fica conectado aqui no head, eles estavam perfeito. Você ia lá, testava com imã, com a opção de continuidade, e mesmo assim os sensores lá estavam perfeitamente funcionando. E até mesmo quando você fazia o alinhamento lá com o imã do portão, acendi o LEDzinho aqui indicando que fez o pareamento, tem reconhecido o pareamento. No prog também reconhecia o pareamento, mas quando você apertava o controle para ir, ele batia muito forte lá no final ou na abertura.
prejudicando o portão do cliente. Muitas vezes, se fosse um portão com detalhes em vidro, danificava, quebrava, entendeu? Isso era um grande constrangimento. Muitas vezes você colocava a velocidade em 160 ou 180, poderia danificar o muro do cliente, o batedor, o portão do cliente, danificava bastante isso aí. Já tive vários clientes cobrando essa parte aí. Então, essa placa teve um problema de reconhecimento de fim de curso, entendeu? Em que o portão acabava passando direto e não parava, ou na abertura ele passava direto, em alguns casos derrubava o portão do cliente, o portão caía no chão, entendeu? Ah, mas tinha que ter o batedor. Sim, tinha que ter o batedor certo. Em alguns casos, essa placa, ela ficava ainda girando aí, só que como ela tem o E-code fazia que ela parasse. Teve esse problema também. Outro defeito foi o seguinte: esse tipo de placa você coloca principalmente em portões motores deslizantes. O problema dela que era, você fazia a programação dela tudo certinho, você não ativava a opção fechamento eletrônico e do nada ela se autoprogramava fechando eletrônico, ou seja, você ia lá com o programador, deixava a opção de fechamento eletrônico desativado e quando pensar que não, ela fechava sozinho o portão do cliente. Então isso era outro fator que prejudicava e causava acidentes com os clientes que não utilizavam o portão social, passava mais pelo de garagem, ele deixava o portão aberto e ficava transitando ali. Quando pensar que não, em momentos aleatórios, a placa começava a fechar o portão sozinho do nada, sem ter programação nenhuma. Muitas vezes você colocava o programador aqui, checava se havia essa programação e não tinha lá na resista a opção fechamento automático, estava desativado e mesmo assim a placa mandava o portão fechar sozinho. Isso aí foi um grande problema que surgiu aqui na minha região, causando acidentes com meus clientes, com o carro de cliente, a cliente que abria um portão um pouquinho só para passar e o portão fechava sozinho e causava acidentes. Poderia ser o controle. Na hora que ele está passando ali, ele apertava o botão do controle e fechava sozinho. Não, mas isso eu já presenciei de perto. Ele, mesmo os controles desligados, sem as pilhas, ele foi mandado o comando para fechar. Ah, mas poderia estar com a botoeira também. Não, mesmo sem a botoeira, eles estavam fechando só. Fui entrar em contato com o pessoal da PPA, não tive resposta, não tive solução sobre isso. Até hoje espero e nada foi feito. Então, esses são os problemas crônicos com esse tipo de placa. Continuou alguns defeitos da versão anterior e essa aqui deu continuidade dos defeitos. E o que mudou dela foi os LEDs, somente esse borne aqui. O borne, o LED e a posição dos botões só. O resto é a mesma coisa. Aqui vocês podem ver como é a traseira da placa, né? Então, a recomendação assim, porque assim não há o que fazer. É uma das placas do mercado que mais tem velocidade, entendeu? Se você quer um motor rápido, vai ter que ter uma placa dessa. Essa placa só funciona para os motores da própria PPA. Não funciona para outros motores, somente porque o motor da PPA ela tem um E-code, entendeu? Então essa é a recomendação aí. É uma placa boa, bem robusta, só que ela tem muitos problemas aí que pode prejudicar, provocar acidentes, entendeu? Como eu falei para vocês, eu já tive clientes que se machucaram, carros de clientes que danificaram, porque a placa ela enviou um comando para o motor, botou o motor para fechar, sem ter programação nenhuma. Eu mesmo mostrei para o cliente, olha cliente, aqui no programador não tem programação para o portão fechar sozinho, eu não coloquei essa programação. Então, o que está acontecendo com essas placas é isso aí. Essas placas tem vezes também que elas esquecem o percurso, ela não fecha nem abre, elas ficam paradas. Se você não for lá para recalibrar o percurso, ela não funciona e muitas vezes ela passa direto. Também a outra anterior tinha esse problema, passava direto, não parava, danificava os trilhos, prejudicava o portão do cliente, amassava, entendeu? Então foi uma série de problemas que também essas placas tiveram. Então isso aqui é uma avaliação para vocês, se vocês vão comprar um tipo de motor desse com esse tipo de placa, né? Mas é uma placa muito boa, pessoal, uma placa muito boa, que tem uma tecnologia legal, né? Para fechar os portões rápido. Mas eu digo assim, a recomendação é que
quando vocês precisar para ficar lavando a calçada, precisar o portão aberto, lá no portão ou você desliga a energia do motor ou você abre aquela trava que tem nos portões, deixa ali aberta para não ocasionar acidente. E se você, porque assim, um circuito eletrônico, né? Pode dar esse estreco aí de vez em quando. A recomendação é essa: se você vai lavar a garagem, desliga a energia do motor ou puxa aquela travinha que ele tem para não ocasionar acidente. E se você for passar, abre 1 metro o portão, sempre colocar a mão na frente, porque se ocasionar dele vir, você tem um tempo de reação para você passar, para não provocar acidentes, entendeu? Aqui uma placa eletrônica ajuda muito nas necessidades diárias, também a questão de segurança, né, que é uma placa muito rápido e fecha muito rápido. Caso algum meliante esteja na rua aí querendo fazer alguma coisa, o portão já fechou. Então, esse é um ponto positivo. Então, a recomendação é essa. Isso aí, tudo sobre a questão da placa. Isso aqui eu trabalho bastante com essa placa e quero trazer para vocês os benefícios e os pós e contras, entendeu? Para vocês terem uma noção. Assim, são experiências que eu já tive, né? Trabalhando com essas placas ao longo do tempo, né? Os meus distribuidores sempre tiveram um excelente suporte. Toda vez que eu precisei de resolver alguma coisa com meus distribuidores, eles resolveram de boa. Tem a Nativo Seg, tem a Pion Security. A Nativo Seg foi a que mais me deu suporte. Cara, os caras são excelentes lá, o pessoal da Nativo Seg. Estão de parabéns, né? Pelo grande suporte que eles me deram, né? Assistência técnica que eles me deram. Sim, mas e a pergunta? E a questão do suporte técnico da PPA? Pessoal, eu me decepcionei muito com o suporte técnico da PPA. Me decepcionei muito, cara. Se não fosse para o pessoal da distribuidora me dando um suporte, eu mesmo já tinha parado de comprar. Entendeu? Mas o que salvou a marca foi a distribuidora, que me deu um excelente suporte. E eu tô com a PPA até hoje, mas não por acaso da marca, mas por causa dos distribuidores, que os distribuidores são excelentes na questão do suporte. Eles me deram um maior suporte, entendeu? Toda vez que eu liguei para o distribuidor da Nativo Seg lá, o pessoal me ajudou, me deu um maior auxílio, tudo. Eu não tenho dúvida sobre eles. Eu sempre compro no Nativo, porque sempre o pessoal dá o inteiro suporte sobre esse tipo de equipamento. Então eu sempre ainda vou estar comprando por causa do distribuidor, não por causa da marca, por causa do distribuidor, que eu sou muito grato a eles, entendeu? Então vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Essa foi uma avaliação que eu fiz, entendeu? De um consumidor, um instalador, que viu várias benefícios, contras, entendeu? Eu estou dando meu ponto de vista.